E aí, estamos ao vivo? Deixa eu conferir aqui. Já estamos ao vivo, então, galera. Bom, já vamos começar, né? Um minutinho de atraso. Já temos aí 11 espectadores. Esperamos que mais pessoas participem aí da live. O tema de hoje é saúde mental em tempos de isolamento. Queria primeiramente agradecer os nossos convidados, a Tatiana Fuji, que é psicóloga e psicanalista, e o Tiago Ulig Pereira, agente de pesquisa e mapeamento da agência de Joinville. Muito obrigado pela participação, por terem aceitado o nosso convite. E o companheiro de sindicato aí, o Leandro Moraes Vidal, que vai me auxiliar aí para conduzir o debate, vai colocar algumas posições também em nome do Núcleo Santa Catarina da CBGE. Valeu, galera. Queria avisar também que o chat está aberto aqui. Ó, já estamos com 19 espectadores. Então, é muito importante, muito legal que vocês participem, né? Então, agradeci os convidados aí que vão dividir a transmissão comigo. E agora agradeço a todo mundo que está aí assistindo. A gente espera que seja uma discussão boa, produtiva, né? Que a gente auxilie aí a todo mundo a melhorar a nossa saúde mental em tempos tão difíceis. Para começar a conversa, já reforçando que o chat está aberto aí para perguntas, para dúvidas, para participação, eu vou abrir para a Tati. Posso chamar de Tati na transmissão? Pode. Vou abrir espaço para a Tati. Começar falando um pouco sobre saúde mental, né, sobre esse momento que a gente está vivendo, as angústias, enfim. Acho que a gente acaba sofrendo isolado e não sabe que esse sofrimento, na verdade, ele é coletivo, né? Uhum. Bom, primeiro quero agradecer ao Khaled. Obrigada pelo convite, um convite especial. Eu acho que em tempos tão difíceis, poder falar um pouco sobre isso a diversas pessoas de maneira gratuita, eu acho que traz um alento aí, né? Um conforto, nem que seja virtual, que é o que a gente tem nesse momento, né? Agradecer também ao sindicato, ao SIBGE, o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores aí do IBGE. Me sinto bastante honrada nesse lugar aqui de poder falar para esses trabalhadores e falar para outras pessoas também. E eu colocaria uma questão, ao invés de falar, né, de saúde mental, eu faria uma pergunta, né? É possível falar de saúde mental nesse tempo? Né? Eu acho que vou partir um pouco disso, dessa pergunta, né? Eu não sei se é muito possível ter saúde mental nesse momento. E estou falando, ainda não entrando na área psi, né? Mas estou falando dessa saúde mental que todo mundo fala, do popular, né? Da saúde mental do popular, que está aí na boca do povo, né? Ter saúde mental, mas dentro das suas casas as pessoas não estão tendo muito. Então, Tati, isso... desculpa te interromper, mas eu acho que é importante também para o debate, que está aparecendo muita fórmula, né, de como ter saúde mental nesses tempos. Crie uma rotina, faça exercícios, seja produtivo. Então, a gente acaba recebendo até uma cobrança, né, para estar bem. Boa. É por aí mesmo que eu ia falar, Khaled. Acho muito complicado a gente ter essa cobrança e ela tá vindo tanto das pessoas, os familiares, né, pela internet aí, que é o nosso contato, quanto da própria internet, né? Tenha uma rotina, faça atividade física, como tu disse, faça um novo curso, faça inglês, faça francês, né? Ok, se cada um tiver a vontade para fazer isso, mas eu acredito que esse excesso de informações e excesso de cobrança nesse momento, ele não auxilia no bem-estar, que eu vou chamar por enquanto, né, no bem-estar de nenhum trabalhador, de nenhuma pessoa, né. Primeiro, acho que a gente poderia falar sobre o corpo, né?
os indícios corporais, os sintomas corporais na quarentena. E aí, depois, pensar nas estratégias de autocuidado que cada um vai ter em casa, né? Então, por exemplo, tem chego muito a mim, né, nos atendimentos, que eu continuo fazendo os atendimentos psicológicos online, né, o consultório está fechado e não vai abrir tão cedo, mas a partir do momento em que se teve a quarentena, se iniciou a quarentena, o número de pessoas, a procura por atendimento psicológico aumentou muito. E eu tenho levado exatamente isso que eu estou falando para vocês, para os meus pacientes. Não se cobrem tanto e não consumam tanta informação da internet. A internet, ela é ótima, ela está ajudando a gente para um monte de coisa, para se comunicar com a família, para realmente cozinhar, quem não sabe cozinhar, fazer alguma coisa de atividade física, se você quiser, mas não com uma responsabilidade, com uma cobrança de que você tem que ser produtivo no último grau da produção, e também nem a mesma produção que você tinha quando você não estava em quarentena. Isso pode adoecer o trabalhador, inclusive, pode adoecer as pessoas, né? Então, os sintomas que eu tenho ouvido ainda nos atendimentos, os principais, né? Mas existem outros, e as pessoas podem falar aí no chat também, para a gente poder conversar um pouco. A ansiedade, né? As pessoas têm descrito diversas formas de ansiedade, que sentem palpitações, que sentem angústia, que sentem o peito doer bastante, né? Uma dor no peito, que sentem o corpo sem nenhuma vontade de levantar da cama ou levantar do sofá, um desânimo, cada um coloca um nome, mas um desânimo exagerado, né? Outras pessoas relatam muita enxaqueca, distúrbios estomacais. Aí a gente vai passar também para os distúrbios do sono, pessoas que não estão dormindo com uma insônia severa. E aí outros sintomas, acho que a gente poderia realmente, as pessoas poderiam mandar aí o que elas estão sentindo como o sintoma da ansiedade. Mas esse excesso e isso que tu sente agora no corpo, que tu não sentia antes, e que tu entende um pouco que é da ansiedade, é o sintoma da quarentena. E esse sintoma está dizendo que mesmo que você esteja em casa, tentando levar uma rotina, lá fora não está tudo bem. Então, essa ansiedade nesse momento, ela é um regulador, ela aponta para que estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Não sei se fui clara. Não, foi ótimo, Tati. Uhum. Vamos registrar. Eu não consegui te ouvir. Foi ótimo, Tati. Para continuar aqui, então, o debate, a gente já está com a participação, já são 25 pessoas assistindo online. Queria registrar aqui a Ingrid Leitenberg, que mandou parabéns para a gente. Queria agradecer a participação da Ingrid. Psicóloga e terapeuta Michele Cristina Baierli também está assistindo a gente, muito obrigado. O André mandou boa tarde. A Silvana, o Elvis, o Julinho. E aqui tem algumas questões, então. Queria agradecer a participação de todo mundo, dar um alô, né? Registrando as presenças. A Kátia Ulig Pereira pergunta para o Tiago, e aí eu já vou passar para ele, então, né? Tiago, você como treinador e atleta de ciclismo, como trabalha a saúde mental com seus atletas? Aí entrou aqui um outro bloco, vai para Tati mais tarde. Então, queria abrir a palavra para o Tiago, né, falar sobre isso e também falar como trabalhador do IBGE, né, nessas duas dimensões, como treinador e como trabalhador do IBGE, como é que você está lidando, como é que está sendo a sua rotina, esse trabalho remoto, o isolamento, enfim. Queria que o Tiago falasse um pouco sobre isso para a gente. Primeiro, boa tarde. Obrigado, Khaled. Obrigado a Thalita pela indicação, por estar participando da live, tá, de certa forma, representando todos os trabalhadores do IBGE, né?
nesse momento bem atípico que a gente está passando, por ter que fazer o trabalho remoto, né? A gente que está acostumado a ter muito contato, a ir nas casas, fazer as pesquisas, está sendo bem complicado, vamos dizer assim, essa mudança, né? E acho que aproveitando, e me identifiquei muito com os sintomas até que a Tati passou ali, essa questão da ansiedade mesmo, de não estar, vamos dizer assim, produzindo tão bem como antes. Antes você estava acostumado a produzir um pouco mais no trabalho, nas entrevistas, e essa produção diminuiu, e eu acho que, querendo ou não, gera uma autocobrança, vamos dizer assim, e isso talvez seja um grande problema dessa quarentena, assim, você lidar com essa autocobrança de não estar produzindo tanto como antes, né? Mesmo que essa cobrança não venha dos seus superiores, você se autocobrar é uma coisa bem complicada de estar lidando, né? Isso aí. Tiago, a gente não está te ouvindo? Oi? Tem a questão do... Tá ouvindo? Agora sim. E sobre você como treinador, como trabalha essa questão? É bem complicado lidar com os atletas, porque muitos não entendem, vamos dizer assim, não estão acostumados, né? A gente atleta acostumado a sair para a rua, a não ficar isolado, a ter um contato externo, de uma hora para outra, ter que se submeter a ficar em casa, a treinar indoor, é uma coisa difícil de assimilar, assim. Então, procuro trabalhar com os meus atletas a importância de você ter esse cuidado, saber que é um momento que vai passar, que não vai afetar a tua temporada, não vai afetar o teu calendário de provas, vamos dizer assim, e, de certa forma, tentar convencer eles a ficar em casa. Mas é bem difícil. Certo. A gente está com 39 espectadores agora. Vamos registrar aqui mais alguns recados e passar para mais uma rodada aqui, então. Vamos lá. Maria Sambamba, boa tarde, obrigada desde a Argentina. Boa tarde para Maria, um salve para ela. Nunca nem vi, que a Maitê também mandou um alô. Obrigado, Maitê, pela participação aí, muito legal estar acompanhando. O Eduardo Frigério, parabéns para a CBGE e para os debatedores. Valeu, Eduardo. Elaine Salas, salve, galera, parabéns pela temática necessária com a participação dessa profissional incrível que é a Tati. A Bruna mandou uma boa tarde. A Ana Bezerra, Dali Tati, aqui muita insônia e compulsão alimentar, além de autocobrança, ansiedade e angústia. O mais difícil é não ter folga da maternidade, 30 horas por dia. Aí já abrindo aqui, na verdade tinha mais um aqui, meu irmão, Caio. Vitor, a mamãe tá te mandando um beijo. Manda um beijo para ela também agora na live. Beijo, mãe. Dona Elisa, te amo. Agora voltando então para Tati, teve essa questão da... O Khaled. Oi. Posso fazer um questionamento para a Tati ali? Eu acho que bem pontual. Claro. Assim. Faz o teu questionamento, aí eu já vejo mais o que tem aqui no chat, e aí a gente faz mais uma rodada com ela. Já continua ali. Beleza. Como eu falei ali, Tati, eu acho que um dos grandes problemas principalmente nós, trabalhadores do IBGE, estamos tendo a baixa produtividade, vamos dizer assim, e essa autocobrança. Como que você Thiago, repete, orientaria? Eu não estou ouvindo ele.
Pode repetir, por favor? Tá me escutando, Tati? Agora sim. Pode repetir, por favor? Ah, tá. Vou repetir. Como eu falei ali, nós, trabalhadores do IBGE, estamos tendo bastante dificuldade com a baixa produção, vamos dizer assim, e essa autocobrança. Como que você orientaria nesses casos, assim, não ter tanto essa cobrança, essa autocobrança? Tá cortando um pouquinho a fala do Thiago, mas assim, para traduzir um pouco mais ou menos, até falar para quem não conhece a realidade do IBGE, dos temporários, principalmente, né, dos entrevistadores, é que é isso, a gente tem uma meta semanal, né, de entrevistas para realizar, né, de questionários para coletar, e agora a gente está numa situação completamente anormal, né, em que é muito difícil você chegar perto da produtividade que você tinha anteriormente. E isso, por mais que a gente entenda isso acaba trazendo um sentimento, né, de autocobrança, de fracasso. Pô, tentei várias vezes ligar para o informante, semana toda só consegui fazer 2 entrevistas. Será que vão achar que eu não estou fazendo nada? Enfim, eu acho que é um pouco esse sentimento. Aí você responde o Thiago, depois eu trago mais questões que tem aqui. Tem bastante coisa já rolando no chat. Tá. Eu já tinha anotado já isso na fala dele, no começo, né, da questão da autocobrança. Bom, o que me ocorreu é o seguinte: o trabalho do pesquisador, né, do trabalhador do IBGE, é um contato pessoal, né? A gente teve toda uma mudança agora, a gente não podemos ter mais essa proximidade de corpos, tá? Tá todo mundo isolado nas suas casas. Tem 2 coisas para se vencer aí nessa questão. Uma, que é entender, compreender e aceitar o que está acontecendo. Para mim, essa é uma das raízes da autocobrança. Se você está se cobrando ter a mesma produtividade que antes, você ainda não entendeu o que está acontecendo. Temos que aceitar, é uma questão de aceitação. Não está sob o teu controle, não está no controle do Khaled, não está no controle de ninguém. É um vírus que está mundialmente nos ensinando a conviver, a respeitar, a se refazer, a traçar novos objetivos, novas metas, né? Será que a gente ainda tem que viver na mesma cobrança, com a mesma realidade de trabalho que antes? Né? É impossível nesse momento, é impossível, porque você tem que vencer isso para poder falar com a pessoa que tu vai pesquisar, você tem que estar bem para falar com a pessoa que tu vai falar pelo telefone, e possivelmente a pessoa que vai te atender vai falar alguma coisa sobre pandemia, coronavírus, e é um contato pessoal. Tem muitas pessoas que não estão isoladas e não falam com muitas pessoas diariamente, e o teu contato como pesquisador vai simplesmente ser o contato afetivo, vamos dizer assim. Então, entende? Primeiro tem uma questão tua como pesquisador e depois, do outro lado, a pessoa que você está entrevistando, que pode não atender o telefone porque não quer falar nesse momento. É um momento atípico, diferente. Nós temos que pensar na questão da morte, do luto. Muitas pessoas estão já com familiares infectados, então, ou se não estão com medo dos seus familiares, as pessoas que gostam pegarem, né, o coronavírus. Então, primeiro, o fundamental da autocobrança é você entender. Quem não entendeu e não está passando por um momento, inclusive, de elaboração disso tudo, vai ficar se autocobrando. Eu tenho que produzir mais, melhor, e não é legal, isso não vai te ajudar, né? Então, acho que é a aceitação desse momento, a elaboração desse momento, é ter clareza, que é um tempo que ninguém de nós imaginou vivenciar, e que nós vamos ter que tirar da cartola todos os dias uma invenção.
todos os dias mesmo. Isso estava aqui anotado para eu falar para vocês e para quem está ouvindo. As estratégias de autocuidado são diárias. Diárias. Todos os dias você vai ter que se autocuidar. Muito mais do que a rotina normal. Se na rotina normal tu pensava, eu preciso fazer um exercício, atualmente você vai ter que inventar alguma coisa para ficar bem todos os dias, né? E daqui a pouco acho que eu posso ouvir as outras questões para falar como fazer isso também, as estratégias de autocuidado, né, em saúde mental. Acho que, não sei se te respondi bem, Thiago, deu para entender um pouquinho? Sim, deu para entender. Perfeito. Acho que era uma dúvida até que não só eu, mas provavelmente muitos outros trabalhadores do IBGE deveriam ter, né? Sim, eu acho que essa é uma questão que talvez pudesse ter sido passado para os trabalhadores, né? Vocês vão trabalhar diferente agora, né? Vocês vão ter que estar um pouco mais preparados e terão uma fase para entender tudo isso. Nós ainda estamos o quê? Na terceira, quarta semana de pandemia? Se fala em aglomerações em 2021, né? Shows, voltar a ter shows. Então, nós estamos começando a entender o que está acontecendo, né? Então, para você ficar bem e para o teu trabalho ficar bem, é necessário que você tenha uma elaboração disso tudo, que você entenda e apenas aceite, porque não há nada que a gente possa fazer nesse momento. Não podemos inventar nenhuma vacina nesse momento, infelizmente, né? Para que acabe com isso logo e que a gente volte amanhã ao trabalho, né? E que possamos abraçar as pessoas e ir em shows e bares. Não podemos. Então, é a aceitação de um novo tipo de trabalho, né? Eu sei que tem uma colega, inclusive, que está assistindo a live, que é a Silvana Alvim, minha colega psicóloga, que está na Holanda nesse momento. Ela me disse esses dias uma coisa que eu fiquei pensando, né? Na Holanda já se fala essa nova forma de vida. O novo normal. Ô, Tati. O novo normal, exatamente. A gente vai voltar nessa questão daqui a pouco. É que o Leandro ainda não falou, e eu queria pegar esse gancho, né? De que a gente não foi preparado para viver isso, para ser produtivo, para lidar com essa autocobrança. A gente não foi preparado e a gente não está tendo muito suporte, né? Suporte institucional, eu diria. As coisas aconteceram de repente, né? Foi um turbilhão e tentou se manter a coleta, enfim, as pesquisas, como se, né, a gente não estivesse vivendo essa realidade. Então, eu queria, primeiro, me desculpar por não ter dado a palavra antes para o Leandro, mas já aproveitar o gancho, que eu acho que seria legal ele comentar sobre isso. Bom, obrigado, Khaled. Saudar o pessoal que está assistindo aí, também os colegas aí que estão participando dessa live. De fato, eu acho que a reação do IBGE ela até foi bem normal nesse sentido, porque foi um pouco a reação de todos nós, né, no começo. Tá, vamos ir adaptando a nossa vida a essa nova realidade à medida que ela vai se implantando, mas é evidente que isso não pode ser assim, né, a situação que a gente vive, como a Tati colocou bem, ela é inteiramente nova e ela exige novas respostas, uma outra atitude para lidar com ela também por parte dos empregadores e dos trabalhadores, enfim, de todas essas relações. Então a gente tem que parar um pouco, acho que no IBGE, de tentar normalizar e se adaptando, fazendo o que dá para realmente ter um planejamento global, porque as pesquisas vão mudar, as pesquisas mudando, também tem que ter mudança metodológica, não dá para ir levando assim, desse jeito, no jeitinho, né, então a gente foi pego assim, muito desprevenido, tem colega que deixou o material de trabalho lá, porque de certo achou que voltaria logo, e enfim, tem tudo isso, entendeu? Não nos admira, porque na verdade a questão da saúde do trabalho, da falta de política para a saúde do trabalhador e da trabalhadora no IBGE, ela é histórica, ela é crônica, e ela vem sendo apontada pelo sindicato já há muitos anos, né? A falta de um serviço sólido de saúde e atenção ao trabalhador, à trabalhadora do IBGE, a epidemia vem evidenciar, vem agravar, assim como ela tem esse efeito, ela tem esse condão social aí de agravar e de
desvelar muitos processos sociais que a gente vive, mas que não são novos. Ela em si não é um processo social novo. Ela, como eu penso, ela agrava, ela muda o sentido de alguns processos, mas ela continua, ou seja, é o mesmo IBGE que tinha antes, que não cuida da saúde do trabalhador, da trabalhadora, que não tem uma política. Então, agora, em tempos de pandemia, é isso que a gente está vendo também, né? A questão da saúde mental e do sofrimento também psicológico, ela é muito presente no nosso cotidiano, como servidor público já, mesmo antes da pandemia. A gente tem índices bastante altos de ansiedade, de depressão, de alcoolismo, a gente tem uma série de problemas associados ao cotidiano. Tanto o trabalhador do escritório, do gabinete, como a gente diz aí no jargão, como o cara que está na rua também, exposto a estar indo num domicílio, a receber toda uma carga, às vezes, de um entrevistador e tudo mais. A gente tem um serviço de assistência que ele só serve para ir lá fazer perícia, e olhe lá, entendeu? O cara mal te olha também quando vai fazer a perícia. Mas é pouco divulgado algum serviço de atenção psicológica, mas assim, é muito deficiente nessa área o que a gente tem, tá? Tem agora um serviço em nível nacional que o IBGE criou, que parece que é legal, que parece que funciona, de atenção ao servidor, né? Psicológica também, mas a gente quer que isso seja uma política permanente, né? Uma política permanente de promoção da saúde mental, né? Do bem-estar. Isso é o que a gente não tem, e a pandemia vem a agravar isso, né? E também pela própria formato, a questão do trabalho temporário, por exemplo, né? A precariedade do contrato do trabalho temporário, ela já conduz a uma série de fatores, situações de risco para o servidor, né? A fragilidade do contrato, que é o que faz com que, por exemplo, agora ele fique inseguro em tempo de pandemia por causa da questão da produtividade, porque o nosso contrato de trabalho, tu imagina isso, Tati, ele é aditado ou trimestralmente ou mensalmente. Qual a segurança que a pessoa vai ter para ter o bem-estar dela, para ter realmente um cuidado, um autocuidado, como a gente está conversando, se o tempo todo ela está com essa espada pendendo na cabeça dela, que é o contrato que é aditado a cada mês ou a cada 3 meses. Né? É muito sério. Então, a questão também, eu acho que a gente tem que colocar da saúde também, quando a gente retornar, né, ao trabalho presencial, a saúde também do trabalhador que não sofreu a trabalhadora não sofreu uma violência machista no trabalho, o trabalhador que é homossexual não ter que escutar aquela piadinha homofóbica, quer dizer, a liberdade das pessoas serem quem elas são no ambiente de trabalho, isso é uma coisa muito problemática lá no nosso ambiente, e, bom, esses problemas, eles não desaparecem com a pandemia, né? Por último, eu queria só falar um pouquinho sobre a minha própria experiência, as dificuldades que eu tenho tido como trabalhador para ficar em casa, né? Uma coisa que me faz uma falta muito grande, que eu acho que é uma coisa que todos estamos sentindo e que seria interessante até ouvir como lidar com isso, é a perda dessa dimensão pública da vida, né? Quer dizer, uma coisa que eu sinto muita falta, e tem a ver também com os sindicatos também, que é um espaço, por excelência, de encontro, né, de assembleia, e a gente fica privado disso, e como que a gente vai reinventar a nossa atividade política e o nosso ser social, né, quer dizer, a nossa cidadania, né, quer dizer, eu sinto falta de andar pelo centro, de encontrar as pessoas, de fazer política, de estar conversando aqui no local de trabalho, com o trabalhador aqui, com a trabalhadora. Isso realmente é uma falta muito grande que a gente sente nesse momento, né? Então, só para levantar alguns elementos aí do ponto de vista do sindicato para a gente enriquecer o debate. Obrigado aí, Khaled, pessoal. Beleza, vamos seguir aí, já estamos com meia hora. A ideia é fazer aproximadamente 1 hora de live, senão fica cansativo. A gente está com bastante participação, então vamos tentar fazer algumas colocações. Vamos registrar aqui, a gente está com uma audiência boa já, 49 pessoas online. O Barella mandou um forte abraço. Abraço, Barella. Pedro Becker também mandou uma saudação aqui. Pô, saudades, hein, Pedro? Caraca. Maite comentou que a gente tem que ter muita inteligência emocional nessa situação. O Pedro Vergasta Teixeira. Saudades também do Pedro, pô. Salve, Begianos, um prazer ter a presença da Tati por aqui. Tive a oportunidade de conhecê-la, total firmeza.
O Arthur de Bem mandou também aqui, show de bola essa conversa, parabéns a todos os envolvidos, em especial a Tati. O Pedro comentou também, as lives têm fortalecido muito essa circunstância, no momento me encontro de férias e sinto um peso muito maior do que qualquer outro momento. Aí, eu vou passar para o Thiago comentar aqui algumas questões aqui. A Francis Lane colocou que a gente vive um choque de realidade, todos percebendo quanto tratar da saúde mental é essencial, quanto ela afeta nossas relações, nosso trabalho e nossa vida. O Elvis comentou que temos que pensar, inclusive um salve também, um abraço para o Elvis aí, participando novamente, valeu, camarada. Temos que pensar, inclusive, no retorno pós-corona. Imagina retornar ao trabalho depois de 3 meses de quarentena, com trabalho acumulado e com panorama de milhares de mortos. A Thalita também mandou aqui um boa tarde para a gente. E uma questão para... ela comentou, Tati, como você havia comentado por vezes, quando ligamos para fazer a pesquisa, somos o único contato daquele que atende o telefone. Muita gente sozinha. A Márcia comentou que a gente tem que ter muita empatia nessa situação. Oi? Pode repetir essa última, Khaled, que cortou aqui para mim. Não, aquela comentou que a Thalita, lá de Joinville, que muitas vezes a gente liga e o único contato de quem atende o telefone é a gente, né? E a gente recebe isso também. Minha mãe mandou aqui um oi, um beijo para ela. Então, voltando lá, agora, Thiago, queria que você comentasse essa questão do choque de realidade, né? Quanto a gente está percebendo que a saúde mental afeta nosso trabalho, nossa vida, e como você se imagina o retorno ao trabalho depois da quarentena? Como é que você se sente, assim? Como é que você acha que vai ser esse retorno? Então, cortou, Khaled, a tua última frase cortou. Tá, desculpa. Então, vou repetir, que ao vivo é assim mesmo, né? A questão da saúde mental, esse choque de realidade, como é que você vê isso? E o retorno ao trabalho, como é que você se vê voltando da quarentena, um cenário aí bem triste, de muitas mortes, enfim, como é que você se vê? Então, primeiro eu queria só comentar o que o Leandro falou, dessa questão realmente essa falta de apoio emocional, vamos dizer assim, para o trabalhador, né? Porque foi divulgado em jornal que o IBGE iria entrar em contato por telefone, foi feita toda essa divulgação, que ajuda muito, com certeza, mas em nenhum momento teve, vamos dizer assim, esse apoio com um psicólogo, como a Tati comentou, explicando, vamos dizer assim, anseios e ansiedades dos trabalhadores, né? E isso talvez fosse algo tão importante quanto divulgar que nós estaríamos entrando em contato por telefone, nos jornais e tal. Isso eu acho que foi algo que eu, na opinião, seria algo mais importante. E, desculpa, Khaled, qual que é tuas questionamentos ali, como eu me vejo depois da quarentena, né? Isso, como você vê, imagina que vai ser o retorno ao trabalho e a questão da saúde mental, né? Como a gente começou a perceber o quanto ela é fundamental. Sim, eu acho que vai ter que ter um apoio emocional, psicológico, bem contínuo com os trabalhadores, principalmente com nós que somos APM, que vamos a campo, que recebemos essa carga emocional, esse descarrego das pessoas, né? Porque nós não sabemos em quais casos nós vamos, se vai ter alguém que acabou falecendo, como que as pessoas vão estar, se elas vão estar saudáveis, se elas vão estar acessíveis, se elas vão estar dispostas a colaborar. Então, eu acho que esse acompanhamento, esse suporte psicológico vai ser algo bem importante. A Tati pediu aqui para falar, eu acho que está cortando um pouco a tua fala, Thiago. Vou pedir para você tentar reconectar, vamos ver
você consegue voltar com uma conexão mais estável, porque está cortando aqui. Mas, pelo que eu peguei, o Thiago levantou uma questão bem importante, que é, né, de lidar com o informante. Quando a gente voltar, a gente pode estar presencialmente lidando com casos de pessoas que perderam familiares, né? Isso é muito, muito importante a gente pensar isso, né? Eu queria fazer Aí vai só uma... receber toda essa carga. Toda essa carga, assim. Pois é, eu queria Pode fazer falar, Tati. A minha pergunta é para os trabalhadores e trabalhadoras do IBGE, se vocês têm em mãos para onde encaminhar as pessoas. Por exemplo, tu falou, independente de ser por telefone ou quando voltar, não sabemos quando, né? A realidade de fazer entrevista pessoalmente, os trabalhadores e trabalhadoras têm em mãos uma listagem para onde encaminhar. Por exemplo, alguém fala, olha, eu estou muito mal hoje, não quero te dar entrevista, acabei de ter a notícia de um familiar, ou sei lá o quê. Vocês têm em mãos para onde encaminhar essas pessoas? Tem essa informação, o IBGE fornece para vocês isso ou não? Eu não tenho conhecimento. Leandro, quer comentar? Não, desconheço qualquer orientação nesse sentido, Tati. Não conheço. Diria que não há qualquer preocupação nesse sentido, tá? Mas posso estar errado, mas eu não conheço. Tá. Seguindo aqui com a discussão, então... Contrário, Oi? Pelo contrário, a relação é bem diferente. Às vezes até vira folclore, né? Vira uma coisa meio... aquele cara é um chato, não quer dar entrevista, mas não tem essa preocupação com a condição realmente do sujeito que está do outro lado ali, né? Muitas vezes acaba sendo só um número ali, alguém que atrapalha a produtividade da pesquisa. Infelizmente é assim que acaba aparecendo para nós, né? Essa dimensão mais humana, às vezes, acaba ficando um pouco ausente. Eu posso só complementar isso? Deixa eu ler umas questões aqui, daí você já entra com um bloco, pode ser? Tá, pode ser. Uhum. Está acumulando, está tendo bastante participação aqui, até agradeço a todos aí pelos comentários. A Kátia comentou que a consequência do isolamento vai ter um efeito a longo prazo, importante a gente pensar nisso. A Francislane comentou que são tempos de baixa autoestima, a gente se enxerga com mais intensidade, aumenta a cobrança, porque o convívio está 100% com a gente mesmo, acho que a Tati tinha comentado sobre isso, né? Silvana, medo das incertezas, também presente na fala da Tati. Sensação de vazio, né? A Silvana comentou. A Ana, eu tinha falado antes, mas muita insônia, compulsão alimentar, além de autocobrança, ansiedade e angústia. E a questão da maternidade, 30 horas por dia. Aí eu vou entrar, então, na questão da Holanda, né, do novo normal que a Tati tinha comentado, que eles já estão pensando ali numa sociedade de 1,5 metro de distância, né? Então, a gente vai precisar de tempo para adquirir esses novos hábitos. Então, vou deixar essa rodada aqui para a Tati comentar, depois a gente lê mais perguntas. São muitas coisas, mas vamos lá. Vou tentar... Tati, é uma loucura, aqui é meio caótico, assim, a gente vai fazendo uma salada. Não, mas vamos lá, é isso aí, é dinâmico. Eu, como sugestão, se é que posso, né, dar essa sugestão, seria muito interessante, a partir de agora, que todos os trabalhadores e trabalhadoras do IBGE tivessem em mãos, pelo menos, uns 10 locais para orientar essas pessoas, para onde encaminhar pessoas que estão com distúrbio ou qualquer tipo de sintomas, como a gente disse, principalmente relacionados à saúde mental, um pouco mais graves. Por exemplo, tentativa de suicídio, depressão, né? A ansiedade que as pessoas não conseguem controlar em casa. Então, uma sugestão ficaria muito fácil de um trabalhador poder indicar
para essas pessoas, que além de uma visão humanitária e não ver essa pessoa só como um número, seria um serviço, né? Seria uma proteção àquela pessoa que está te dando um retorno no trabalho, mas seria uma proteção à vida humana, né? Como sugestão, assim. E não é uma coisa estrambólica e difícil de se fazer. Nesse trabalho, para essa live, por exemplo, eu e o Khaled reunimos uma série de locais e iniciativas voluntárias que estão acolhendo as pessoas nesse momento difícil. Então, não seria difícil já distribuir isso aos trabalhadores, né? O pessoal que está acompanhando aí, está na nossa página, cbge.sc.org, e também tem o link aqui, ó, na descrição do vídeo. Lá no final tem o link de alguns serviços de acolhimento gratuitos, de acolhimento de urgência ou a custo social, então vocês podem acompanhar aqui embaixo na descrição. O Khaled, fala, Thiago. Rapidinho aqui, a Thalitinha ali de Joinville, ela me mandou aqui. Aqui em Joinville estão sendo orientados a mandar para o CRAS, que é o Serviço Social do Plantão aqui de Joinville, e tem uma universidade da região, a Univille, que também está fazendo um atendimento psicológico de forma gratuita. O da Univille, inclusive, eu incluí ali na listagem do serviço. Quem abrir ali vai ver. Então, desculpa aí interromper. Vamos lá, Tati. Não, acho que tem uma série de locais que está aí já o link, né? Algumas universidades não conseguiram se organizar aqui em Santa Catarina. Em Florianópolis, especificamente, nós temos várias iniciativas. Uma delas é o Psicólogos contra o Covid, que eu participei, inclusive, da organização inicial, né? Tá aí junto também o link, que o Khaled vai estar junto aí no link, né, com os outros nomes, mas existem uma série de locais, e pelo que eu me informei até hoje com o meu contato na rede, né, na RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, que a gente tentou fazer tanto tempo, e que ainda não é perfeita, mas que é a rede que a gente tem para trabalhar, os CAPs, eles estão funcionando aqui em Florianópolis, né? Claro que não da mesma maneira que antes, não existem as atividades, os grupos, as atividades terapêuticas, elas estão suspensas, mas fica aí o recado que todos os CAPs estão funcionando, assim como todos os postos de saúde, mas os CAPs estão com questões mais graves, né, que seriam surtos, enfim, qualquer tipo de situação um pouco mais grave, né? Então, estaria para os CAPs, e o posto de saúde também está funcionando nesse sentido, né? Além das UPAs e tal. Então, a gente poderia ter isso como um respaldo para que, né, dentro dessa pandemia toda, as pessoas não pararam de ter as suas questões, né? Tampouco questões de saúde mental, acho que se agravaram. Mas, sim, as pessoas podem procurar os CAPs. O CAPS Ponta do Coral, ele funciona para essas questões, né, de saúde mental. O CAPS infantil, que fica na agronômica, também funciona, mas ele está com regime de plantão, assim como todos os outros CAPs, só casos muito graves, e o restante é encaminhado ao posto de saúde. E lá, sim, podem ser medicados normalmente, mas nesse sistema de plantão, né? Gostaria de dar essa informação. Tá. Seguindo, só queria... Tem uma questão aqui que é bem singular, e essa é direcionada para a Tati, queria que ela respondesse isso também, depois eu vou passar para o Leandro comentar, mas a Ingrid deixou aqui a Ingrid Assis deixou aqui no chat. Tati, se me sinto bem com uma rotina, posso continuar seguindo? Sim. Eu acho que o termômetro eu acho que é isso, né? O termômetro é se sentir bem. E é uma coisa que eu queria falar pro Thiago também, né?
Lógico que a gente vai ter que elaborar uma certa rotina nisso tudo, né? Se você dorme muito tarde porque não está conseguindo dormir, você vai acordar mais tarde. Então, você vai começar a fazer o seu trabalho em outro período. Isso vai ficar a critério de cada pessoa. Mas se você já tem mais ou menos uma dinâmica diária, né? Vou chamar assim, porque rotina ninguém vai ter, né? Você planeja alguma coisa aqui, ela sai do controle, porque a gente está num tempo diferente. Mas se está funcionando essa dinâmica diária, continua fazendo, né? Lembrando que você não tem nenhuma possibilidade de alcançar a produtividade que você tinha antes. Se você tenta alcançar ou passar isso, na minha opinião, né, além de você ter um excesso de trabalho e que pode prejudicar a tua saúde, você ainda não entendeu todas as questões que estão acontecendo, né? E só mais uma coisa, antes que o Khaled tire a minha palavra. É a questão do novo normal, hein, Tati? O novo normal, pois é. Ainda eu queria falar uma questão, porque eu peguei uma fala do Leandro, e fiquei com isso, né? Que é essa perda da dimensão pública da vida, né? É uma questão tão séria e que nós não temos a menor noção de quais serão os efeitos disso na gente, né? Nós não sabemos como agiremos futuramente e como nos relacionaremos, que é isso, que é o novo normal, né? A nova rotina vai ser 1,5 metro das pessoas, né? Nós não temos noção de como isso vai afetar o nosso psicológico, porque nós somos seres sociais, né? Pensando nisso, né, nessa esfera pública, né, dos corpos, das relações, eu venho estudando necropolítica, inclusive num grupo de necropolítica daqui da UFSC, do Coletivo Magali, Coletivo Negro Magali, e são tantas questões acerca disso, do que está posto junto, como se não bastasse o vírus, né? Nós temos aí uma necropolítica, né? Uma política da morte. Então, realmente não é época de você produzir excessivamente o seu trabalho para mostrar algo. Você acabou de dizer, né, Tiago? Os seus superiores nem te cobram, então por que fazer tão a mais, né? Se você também precisa de cuidados, você, trabalhador, também precisa de cuidados, né? Acho que o comentário. Legal, a gente está com uma participação bacana aqui. Agradecer mais uma vez a audiência. Antes de passar a palavra, registrar aqui, boa tarde. Oi, galera, parabéns pela live. O Evandro, valeu a participação do Evandro. E a Esther também. Boa tarde, legal pelas informações. Obrigado. A gente está com bastante coisa aqui. E por uma questão de horário, então eu vou dar mais um tempinho. E daqui a pouco, vou deixar a fala do Leandro aberto, vou passar para ele daqui a pouco. E aí, durante a fala do Leandro, eu vou fechar o chat para as questões e a gente responde o que ficou pendente aqui antes de encerrar a live. E aí, queria que o Leandro comentasse uma questão importante aqui, cara, que é a questão da pouca assistência do CIAS, e ela ainda tem o agravante de não estender aos trabalhadores, não se estender aos trabalhadores temporários. Foi o que o Ricardo Matei colocou. A Márcia Nunes comentou que a gente vive tempos diferentes, nada será como antes, o que não significa que será ruim. E tem aqui a questão da Márcia, para o Leandro comentar também, como lidar com ansiedade na volta ao trabalho, o que ele pensa sobre isso. E eu acho que é isso. Vamos lá, Leandro. Peço desculpas, é que as questões estão muito direcionadas para a Tati, porque, né, é quem tem a visão técnica aqui, então... Não, mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que é muito, muito rico a gente poder estar contando com a participação dela, e realmente não falo como especialista na matéria. Agora, essa questão do CIAS e da condição da saúde do trabalho, ela é muito séria, eu acho que ela vem de um...
Desculpa te interromper, tem mais uma questão que veio, que precedeu a do SEAS, e desculpa, Manda ver. É do Ricardo também. Precisamos de soluções e ações pensadas em conjunto. É inadmissível a direção do IBGE pensar em ações em relação à saúde do trabalhador sem ouvir e chamar o sindicato para esse planejamento. Vai lá. Mas não está surpreso, né, Henrique? Surpreso de não estar, né? Porque não é a política da direção chamar o trabalhador para nada, né? Então não é nesse momento que eles iam mudar. Aquela história, a quarentena, o Covid, eles acentuam aí os processos, mas eles não inventam nada de novo. É isso que eu tenho me convencido. Então eles não veem o trabalhador dentro da formulação da política de saúde e por isso não nos chamaram. A gente tem que brigar para estar lá. Agora, essa questão do CIAS, isso vem de um desmonte que é de longo tempo. O pessoal mais antigo do IBGE sabe que tinha assistência social, tinha atendimento odontológico, tinha uma série de serviços que o servidor tinha que foram sendo desmontados. É claro, isso também precede a existência do SUS, né? Com o Sistema Único de Saúde, o certo seria a gente estar tendo acesso a tudo isso através do sistema universal, mas a gente sabe também do subfinanciamento crônico do SUS, né? Que foi sendo um problema que foi se exacerbando. Agora, a gente precisa de uma política de saúde do servidor que seja integral, porque saúde não é só o atendimento clínico, é bom também a gente ter essa dimensão. A saúde ela é integral, né? A própria concepção do SUS é essa. Então, a saúde também é a gente ter bem-estar, a gente ter acesso a lazer, ter acesso à cultura, ter acesso a uma prática esportiva, ter um ambiente urbano. Então, a questão quando a gente vai cavando na coisa de saúde, a gente vê que o que a gente realmente precisa é de uma transformação social mais ampla. Agora, no caso específico do CIAS, ele é totalmente insuficiente para as necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras, totalmente. Ele não tem inserção também, pouquíssima, no interior do estado. O IBGE ele é capilarizado, ele funciona em 21 agências aqui em Santa Catarina, por exemplo. Ele não tem essa inserção no interior do estado, ele não pega os trabalhadores temporários, os trabalhadores que hoje são mais da metade da força de trabalho, são os mais suscetíveis a todo tipo de risco associado à atividade, né, tanto físico quanto mental. Eles estão totalmente descobertos em relação à política de saúde e esse é um problema que a gente já tinha, uma insuficiência grave que a gente já tinha antes de toda essa situação e que agora se revela em toda a sua gravidade. Para concluir, eu acho que, pegando esse gancho do retorno à normalidade, como a gente está falando, não vai ter um retorno à normalidade, né? A gente precisa sair da negação um pouco com relação a isso, e o IBGE e as outras empresas todas que empregam pessoas também tem que sair dessa negação e mudar as suas metas e inclusive as suas formas de medir a produtividade, talvez um pouco menos de quantitativismo e um pouco mais de, acho que as insuficiências também das avaliações tecnocráticas de desempenho, meritocráticas, também estão aí para todo mundo ver numa situação dessa, né? Mas para concluir, eu acho que a saída é mais solidariedade, mais coletividade. A gente está vendo a falência do modelo liberal de pensar a saúde, do modelo liberal de pensar o trabalho também e de pensar a sociedade, porque sozinho ninguém vai sair dessa, é só se ajudando, é só fortalecendo as instâncias públicas, fortalecendo o serviço público, fortalecendo um sistema universal e gratuito de saúde para todo mundo, não só para o servidor público, é que a gente vai sair dessa. Eu acho que existe apesar de tudo de ruim que a gente está passando, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho exercitado também, refletir, talvez para melhorar minha condição também, meu bem-estar mental, mas eu acho que tem um movimento grande aí também de rever algumas posições na sociedade e realmente de valorizar mais
Está iniciando. Live Voltamos. streaming is on. Deixa eu ver se no YouTube já voltou. Aí, voltamos, galera. Desculpa aí pelo... Tivemos um problema técnico aqui, mas acho que está resolvido. Ou não. Alô? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Voltou. Voltou. Desculpa aí, pessoal, pelo problema, então. Estamos ao vivo de novo. Retornar aqui, então, vou pedir para o Thiago comentar uma questão que o Pedro colocou. Como lidar com a incerteza dos informantes com a veracidade de nossas chamadas e como a baixa produtividade gera ansiedade. Como é que ele está pensando sobre isso? E a Maitê relatou aqui que por telefone já entrevistou algumas pessoas que já foram demitidas, que para ela foi bem complicado, enfim. Se o Thiago quiser comentar essas questões. Eu também já entrevistei algumas pessoas que foram demitidas, outras que estão sem trabalhar, estão na incerteza se vão conseguir continuar trabalhando, vamos dizer assim, e eu acho que volta a ser complicado pela carga emocional, né, que você sente e absorve muito isso. E a questão de como que eu estou lidando com a ansiedade, essas coisas, eu converso muito com a minha psicóloga, eu vou numa terapeuta, então, e ela falou muito exatamente o que a Tati falou, e isso foi algo que me ajudou bastante, assim, e o nome dela é Tatiane também. Então, mas eu acho que sim, esse acompanhamento, sinceramente não sei como eu estaria lidando com isso, com essa questão das incertezas, de como vai ser pós-quarentena. Certo. Bom, aqui, agora tem uma série de questões para a Tati, vou tentar fazer alguns blocos, vão ser temas meio variados, espero que elas entendam que é um pouco confuso. Julinho perguntou, Tati, como trabalhar em home office se estão todos em casa? Filhos que estão tendo aula à distância, sogra, sogro, pais, avós, e você tem que dar atenção a todos. O Ricardo fez um comentário aqui, não sei se precisa ponderar, mas que é importante a ideia de tratar um dia de cada vez, cada dia uma nova realidade, uma nova maneira de vivenciar esse novo normal. Tem uma questão que o Eduardo Frigero colocou, mas essa ele direcionou para a Tati, que é sobre a população negando o vírus, mas essa eu vou mandar para o Leandro depois, porque senão fica muita questão para ela comentar. A Silvana comentou que a manutenção do bem-estar tem que ser diária mesmo. Vamos lá. Aí tem a questão que a Thalita colocou, né, de que às vezes a gente liga para fazer a pesquisa, somos o único contato, principalmente para quem mora sozinho, pessoas mais carentes. Acho que a Tati comentou antes, né, da gente ter à mão aí alguns serviços de acolhimento para indicar, porque de fato a gente não está preparado para lidar com isso. O Betão pediu para comentar sobre o risco de aumentar problemas de alcoolismo e drogas nesse tempo de isolamento. Vamos ficar por aqui, depois a gente volta para fazer mais uma rodada. Vai lá, Tati. Rapidinho. Diga. Tu fez um questionamento que alguém ali sobre como está sendo lidar com o informante achar que é um trote, vamos dizer assim, ou que não é o IBGE que está entrando em contato. Sim. Tá acontecendo bastante isso aqui conosco em Joinville. Já peguei algumas situações assim, do informante ser bem ríspido, achar que é um trote, mas aqui, na nossa agência, a gente está tentando adotar estratégias para contornar isso. Sucesso, outras nem tanto, mas eu acho que isso vai muito da agência e do supervisor tentar pensar em estratégias para
contornar essa situação, mas acontece bastante. Infelizmente, a gente sofre bastante de recusa e vamos dizer assim, alguns informantes mais mal educados nesse sentido. É que é um estresse a mais, né? Que a gente tem que lidar. Já não é muito bom fazer pesquisa por telefone, mas enfim. Acho que a questão aí é a gente cobrar da direção mais publicidade, né? E soluções que sejam mais institucionais, porque a gente acaba tendo que cada um dar o seu jeito, né? Nesses casos. Sim, normalmente por telefone, o informante ele se sente, vamos dizer assim, mais seguro em descontar certas coisas em ti, né? Presencialmente ele não tem tanta coragem, vamos dizer assim, mas por telefone isso é bem mais comum e acontece muito. Com certeza. Então, Tati, vamos lá. É bastante coisa, mas vamos lá. Bastante tem mais, hein? Primeiro, não, vamos lá, tá legal. Eu acho que é isso, né? Essa dinâmica da conversa, assim, é bacana. E só uma coisa, Thiago, eu fiquei com uma dúvida antes de passar para o que eu vou responder. Eu tinha visto uma reportagem dizendo que as pessoas, os informantes, né, como vocês chamam, pode entrar no site na mesma hora para conferir se o trabalhador do IBGE realmente é cadastrado no IBGE. É isso? Isso, ele pode entrar ou no site ou ligar no 0800. Ah, legal. Só para informar. Tá. E sobre essas questões, são milhões, né? Eu anotei o seguinte, eu acho que uma coisa que eu não falei aqui ainda que é importante, primeiro, do trabalho home office, é caos, né? Sogra, criança, todo mundo junto, vai precisar de organização e combinações, né? Então, por exemplo, se você vai se organizar a trabalhar de manhã, é combinar com a família dentro de casa aquele momento que você vai se reunir ou vai ficar num cômodo, podendo fazer o seu trabalho com a família em casa. É tentar administrar o caos. Realmente é difícil, mas as combinações servem para isso, né? E verificar os melhores horários é achar a saída dentro dessas possibilidades de combinação, né? Não tem muito o que fazer, todo mundo em casa por enquanto, né? Sobre a questão, mesmo que tu tenha passado para o Leandro, eu queria falar dessa questão rapidamente da negação do vírus, né? Porque eu acho que isso está junto com a autocobrança, com a coisa de querer fazer excessivamente o trabalho e dar muito mais resultado do que se dava antes. A gente tem visto pela internet, e até não aconselho mesmo consumir tantas notícias absurdas da internet, mas temos visto que essa questão da pandemia, ela pega num lugar para cada um muito, muito delicado. Umas pessoas vão se compadecer, vão acolher outras pessoas, serão solidárias, e outras tantas negarão de uma maneira tão horrível o vírus, que a gente sabe muito bem, e eu não preciso aqui citar os 1000 exemplos horríveis do que as pessoas têm feito em negação do vírus, né? A ponto de fazer piada com a morte, assim. Nesse momento, não tem a menor graça tudo isso, né? Esse tipo de piada, mas isso é a forma com que as pessoas estão conseguindo lidar, e é de uma maneira péssima, e a gente não pode ter a ilusão, essa fantasia que a gente acredita que a pandemia vai trazer só um monte de gente legal, todo mundo vai se cuidar, todos sairemos bem, e que psicologicamente todo mundo vai ficar muito bem com a pandemia. Não, as pessoas vão lidar da forma com que elas conseguem lidar, e muitas vão lidar da pior maneira, né? Então, a negação extrema dessa situação traz esse monte de bizarrice que a gente tem visto pela internet.
Quanto à questão do alcoolismo, né, e abuso de qualquer tipo de substância, ele não é uma novidade perante qualquer tipo de problema, né? Então, eu costumo trabalhar com redução de danos, né? Reduzir o dano que aquela pessoa está tendo frente a uma situação. Então, se nesse momento a pessoa apresentou um excesso um abuso de alguma substância, é porque nesse momento ela conseguiu ter esse acesso para lidar da maneira dela com o problema da pandemia. Não estou aqui defendendo, obviamente, que as pessoas bebam mais e nem se droguem mais, mas cada um tem lidado de uma maneira. O que é importante nesse sentido é reduzir o dano, né? Se a pessoa começou a pandemia lá tomando, sei lá, 1 litro de uísque, ela vai começar a entender já o que está acontecendo e tentar diminuir gradativamente a dose, o tanto de bebida alcoólica que ela está ingerindo, né? E a gente sabe que algumas pessoas realmente vão lidar com a situação fazendo abuso de droga mesmo, né? Mas o importante é reduzir dano para que mesmo sozinha em casa, ela não tenha outros riscos, outros danos, né? Então, ela pode, sei lá, desmaiar sozinha em casa e não tem quem vá ajudar, porque ela não vai ter acesso a chamar alguém, ou alguém não vai, né, algum parente não vai chegar até na casa dessa pessoa. Então, a gente precisa ter aí um pouquinho dessa noção. E eu acho que o importante de tudo isso, para reduzir o dano, todos esses danos, né? Alguém aí falou também que está se alimentando errado, ou que está excessivamente se alimentando mais do que deveria. Alguém comentou isso, alguma coisa sobre isso. Eu acho que a rede de afetos que qualquer pessoa pode fazer pode ser uma chave para minimizar danos nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Se você está na sua casa, né, você não tem muitos contatos, é uma pessoa sozinha, perdeu o contato familiar, mas você tem um celular. Que ótimo! Com esse celular você vai poder fazer uma ligação, se você não tem um WhatsApp ou mídias sociais, você vai poder ligar para os seus parentes ou colegas ou um amigo, uma amiga, né? E isso já é uma rede de afeto. E como eu falei lá atrás no início da live, esse é um autocuidado diário. Não estou dizendo para você todos os dias ligar para alguém. Se você achar que deve, ok. Mas essa rede de afeto, ela é necessária e crucial para essa época, né? Como o próprio Tiago falou, ele tem a psicóloga dele, mas que bom que tu tem essa oportunidade e esse privilégio. Agora a gente viu com as iniciativas voluntárias que isso é possível gratuitamente para várias pessoas, mas aquelas pessoas que não têm esse privilégio ou não conseguiram acessar ainda um psicólogo, e um psicólogo não se substitui por amizade, obviamente, mas tendo essa rede de afeto, esse contato afetivo com alguém, já é um respiro perante essa situação difícil do isolamento, né? Então, a gente já não tem o contato físico, a gente já não tem os abraços, o bar, o churrasco, enfim, os amigos, né, que envolvem a nossa vida. Então, é mais do que necessário ter essa rede de afeto sempre, ter à mão, né? E se você tem acesso às mídias sociais, se você tem acesso também a possibilidade de falar com um psicólogo, como a rede, o Psicólogos contra o Covid ou outras iniciativas, faça. Não espere você ficar muito ruim. Existem alguns sinais que a gente pode fazer a leitura imediata, né, do nosso corpo e do nosso sentimento e entender que as coisas não estão indo bem. Então, nesse momento, não dá para ficar esperando, mas outro dia, outra hora, eu procuro um psicólogo, uma psicóloga. Essas questões que falamos no início, esses sintomas do início, né, de ansiedade, insônia,
pânico, né, as questões dos sintomas físicos, todos esses são indícios que você pode não estar muito bem. E você tem à sua mão, a um passo, pelo menos, a possibilidade de falar com alguém, né, com um psicólogo ou com uma rede de afetos, né. Não sei se respondi tudo, Khaled. Tinha ficado mais alguma coisa para trás? Acho que é por aí, né? Tem muita coisa que era comentário geral, de coisas que você já tinha falado, então... Posso só dar uma dica para finalizar o que eu estou falando? Claro. Dica não, é uma orientação, né? Para também não ficar aqui só, procure um psicólogo ou só uma rede de afetos. A internet tem uma vasta gama de opções de aplicativos, para tudo, assim, para as estratégias de saúde mental, inclusive. Então, uma coisa que se tem falado muito são os aplicativos de meditação, e uma novidade para mim são aplicativos de respiração. E não acho à toa que nesse momento que a gente tem um vírus que tem essa questão da respiração dificultada, ter o aumento de aplicativos de respiração, né? Então, é só jogar no Google e ver uma série de ideias ali, de nomes. Esses aplicativos estão te ensinando a respirar. Tem alguns que tocam no momento do dia que você vai parar e vai só se concentrar durante alguns minutos na tua respiração profunda. Isso por si só já melhora muito o teu dia, ou pelo menos um pedaço do dia, né? E esse autocuidado é essencial, que pelo menos você não ligue o automático e comece a respirar e se embolar no dia de ansiedade, que daí realmente você não vai nem conseguir se alimentar, de repente, né? Ou se alimentar excessivamente. Muito obrigado, Tati. Vamos seguir aqui com uma rodada para o Leandro. O Arthur de Bem comentou isso aí, Leandro. Não é o momento das empresas aumentarem as metas dos funcionários. Pedro Teixeira mandou um Dali Leandrão. E eu queria... tem a questão que o Eduardo comentou, esse ingrediente a mais da pandemia que temos por aqui, de parte considerável da população negando o vírus, reivindicando o fim do isolamento. A Márcia Nunes comentou que a Constituição brasileira fala do direito à saúde, incluindo a emocional. E a Francislane Miranda pergunta como lidar com desemprego e pandemia. Bom, um abraço aí, agradecer o pessoal que está participando do chat também, fazendo pergunta, um abraço para o Pedro aí também. Bom, essa questão da negação, né, claramente ela não é, ela é um comportamento, acho que ocorre, mas ela também tem um alto grau aí de cálculo político, né, de alguns setores que estão realmente mobilizando essa negação, principalmente, e não é só no Brasil, o populismo de extrema-direita no mundo todo tem mobilizado essa questão da negação do vírus ou colocar numa suposta balança que do ponto de vista ético é muito duvidoso, né, que seria, o que vale mais a pena, né, parar tudo ou morrer uma galera? Isso aí, a gente nem deve entrar nesse debate, a gente é de uma perspectiva de que a vida humana por si só ela tem um valor muito superior a qualquer projeção econômica. Mas não é à toa. Então, assim, o problema é que essa política de extrema-direita, ela é extremamente habilidosa tem sido nos últimos anos, não só em relação ao Covid, extremamente habilidosa em lidar com as emoções e com o sentimento das massas, assim, né? E quando eles apostam na questão de desacreditar a quarentena e dizer para as pessoas voltarem para a rua, eles tocam numa nota que para todo mundo faz sentido, porque quem não quer? Quem não quer voltar ao normal? Quem não quer dizer, isso aqui não é nada, é uma gripezinha, vamos voltar à minha vida de antes? Todo mundo tem esse anseio, então eles são muito habilidosos em fazer esse discurso, porque é sedutor, tu fala, é mesmo? Que besteira, eu tô aqui sofrendo em casa, sem ver meus amigos, sem ver meus familiares, então eles são extremamente habilidosos nisso e eles jogam. E, por outro lado, a gente tem aí um desnudamento do discurso neoliberal, que sempre foi um discurso, sempre teve essa crença mesmo do mercado ser superior à vida
e sempre fizeram essa aposta em que algumas vidas eram descartáveis mesmo e tudo mais, agora eles estão um pouco nus aí, né? Assim, eles estão tendo que falar aquilo que a gente já sabia que eles pensavam, né? É um momento interessante para observar também por esse lado. Mas a outra questão, Khaled, era sobre a galera que Então, aí nega. tem mais duas questões, basicamente. Uhum. O Arthur concordou com você, né, que é isso aí, não é a hora de aumentar a meta, Sim. né, da produção. A Márcia, sobre a Constituição brasileira, o direito à saúde, incluindo aí Legal. a saúde emocional. E a Francislane, como lidar com desemprego e pandemia. Eu acho que, para concluir também, né, assim, não quero, mas eu acho que a questão toda passa pela solidariedade social. Eu acho que é um momento em que a gente tem que, existem os dois impulsos aí, né, tanto aquele de reorganizar a sociedade em bases mais solidárias, em bases mais racionais, inclusive científicas, né, quer dizer, para a população poder se organizar e todo mundo ter uma vida digna, a gente vai ter que reorganizar a economia, né, e colocar a vida no centro, né, e também tem um impulso destrutivo, né, o impulso de, vai passar isso aí, vai morrer uma galera, vão sobreviver os mais aptos, inclusive um eco aí do pensamento meio nazi-fascista aí, que emerge também, né, sobre um social-darwinismo também, né, de vai ficar quem vai morrer tá doente, tá velho, essa loucura aí, né, que chega a ser dita por alguns, né. Então a gente tem esses dois impulsos aí. Agora, como enfrentar o desemprego? Como enfrentar as mazelas todas que vêm por consequência dessa crise, que, aliás, era uma crise que já vinha se desenhando antes da pandemia. É bom que a gente lembre disso nos próximos anos e não fique acreditando na narrativa de que tudo vinha bem antes do Covid, né? Eu acho que é aumentando a nossa solidariedade e a nossa auto-organização enquanto classe trabalhadora, que tudo produz e representa 99% da população do globo. É isso, essa é a resposta. Eu acho que essa é a nossa tarefa quando a gente emergir dessa crise e durante a crise também. É redobrar a aposta na solidariedade social, na organização da classe. E vale para o nosso povo aqui no IBGE de Santa Catarina também, e acho que é um momento de a gente se reagrupar em torno, inclusive para ajudar quem vai estar desempregado, para poder ajudar quem está numa situação de penúria. Claro, cobrando sempre, lutando para que esses direitos ao trabalho, ao auxílio, à saúde sejam tarefa do Estado, né, brasileiro. Essa é a luta sempre, né, a gente tem um Estado a serviço disso, mas também aumentando a auto-organização da classe e a solidariedade. Valeu, obrigado, Leandro. A gente está começando já a encerrar. Passamos aqui já um tempinho do nosso teto, mas o último bloco de pergunta aqui para a Tati, depois a gente faz uma rodada de encerramento, pode ser assim? Todo mundo segura mais um pouco? Eu já falei demais, só vou dar tchau. Então, beleza. Tati, a Isabela Cristina Ripka comentou aqui, parabéns pela escolha do tema, seria bom ter esse serviço de apoio psicológico disponível para as famílias e idosos, que aí entra na discussão da saúde mental como política pública, né? A Isabela também comentou que percebe que os casos de violência doméstica aumentaram muito nesse período de pandemia, cenário muito triste, né? Pedro Teixeira comenta, deixa eu aqui, não sei se a Tati sabe, mas os APMs são temporários. Como lidar com a ansiedade posta por essa fragilidade? Que é aquilo que o Leandro tinha falado, né? Dos contratos renovados mensal, trimestralmente. Já gera uma ansiedade em tempos de normalidade, agora então. A Márcia pergunta aqui, será que essa nova geração que vive isolamento através da tecnologia já veio ao mundo preparada para esse novo momento? E a Silvana, por fim, comenta, Tati, muito boa essa fala sobre hiperprodutividade. Além de equilíbrio da vida pessoal e profissional, acho que a gente tem que achar um ritmo ótimo de trabalho. São essas questões. Está aberta aí para você, Tati. Vamos lá, anotei algumas. Vamos ver se eu vou tentar unir aqui.
Bom, essa questão dos contratos temporários, eu poderia falar junto com essa questão do desemprego, né? Longe de mim aqui saber realmente uma única resposta como solução, e gostaria muito de saber, né? Mas não sabemos o que será do futuro aí. Mas eu vou muito pela linha do que o Leandro fala, né? Da solidariedade. E para a gente também não deixar de dar algum tipo de exemplo, para que sirva, sei lá, como reflexão para todo mundo, muitas pessoas têm conseguido pensar suas vidas depois de um tempo, mais de 14 dias, 20 dias de isolamento, em romperem o contrato de aluguel de onde estão e se unirem às suas famílias ou amigos. Essa é uma questão que diminui gastos. E eu estou falando em termos práticos, né? Isso seria uma solução, né? Pensarmos por que em outras sociedades e outros países as pessoas vivem muito mais agrupadas em suas famílias e seus amigos, e aqui a gente tem o costume de cada pessoa mora numa casa. É uma questão para reflexão. Então, talvez nesse momento possamos repensar isso, né? De cada um mora sozinho, isolado, cada um tem o seu próprio carro, né? Eu acho que é um desafio realmente pensar a questão da ansiedade dos contratos temporários, né? E que logo, em breve, não só os trabalhadores do IBGE, mas outros tantos milhões de trabalhadores ficarão sem renda. Porém, eu vim até conversando esses dias com um amigo exatamente sobre isso. Temos alguns setores que estão com produtividade alta e que estão tendo rentabilidade, uma certa rentabilidade, que é a alimentação. Eu estou vendo algumas casas noturnas, por exemplo, em Florianópolis, mudarem totalmente o seu nicho e focarem na alimentação, né? Então, delivery de porções e massas e sopas, enfim, tiveram que se reinventar, porque senão fatalmente fecharão as portas, né? É isso que a gente tem falado aqui nessa live toda. Teremos que repensar tudo, né? Tudo, todo o nosso trabalho e a nossa vida daqui para frente. Então, fica como inspiração e como invenção a gente poder pensar algo que tenha nesse momento, que seja, por exemplo, as máscaras, né? As máscaras foram uma saída para muitas mulheres que fabricaram, né? Eu mesma comprei de uma amiga e sei de outras tantas amigas que estão fabricando as máscaras, e essa é uma saída muito distante do que aquela pessoa trabalhava e da rentabilidade que tinha, mas é uma saída nesse momento. Então, acho que podemos ficar com a reflexão do que nesse momento podemos fazer em prol de nós mesmos, assim, para poder ter uma renda básica e a tentativa de diminuição de gastos nesse momento. O quando sairemos disso é uma outra época, uma outra história. A gente não tem como dizer o que vai ser lá para frente, né? A questão da violência doméstica, realmente, na China se detectou isso no mês retrasado, no mês passado, que sim, tinha aumentado o índice de violência doméstica, e a gente já tem, sim, inúmeros casos a mais de março para abril, né, de relações abusivas que terminaram aí em violência doméstica. Para isso, existe uma delegacia da mulher, né, e existe o número, Iramaia, se estiver aí me assistindo, me ajuda, que é a psicóloga especialista, inclusive, nesse nicho, mas, se não me engano, é 188. Esses serviços continuam, né, funcionando. Então, para qualquer tipo de situação, inclusive se vizinhos escutarem, tem sim que denunciar e chamar a polícia, né? E tem os números da Delegacia da Mulher também, para que as pessoas possam acessar e parar com esse tipo de violência. Agora, como eu falava antes, essa mulher que se vem tendo uma relação abusiva e vem sofrendo violência, ela não está sozinha, né? Existe uma rede
de mulheres aqui em Florianópolis, imensa. Então, basta ter internet ou basta ter telefone, que essa mulher consegue, sim, alcançar aí uma ajuda, né? E repensar a sua estadia nessa casa ou nessa relação, enfim. E o que mais? Hiperprodutividade, é isso? Ficou esse comentário da Silvana, né? Isso, hiperprodutividade, a nova geração. A nova geração. E a Então, questão do serviço como política pública, né, de saúde mental. Sim. Então, a nova geração, eu acho que, não sei se estava mais preparada. Eu acho que eles podiam contar com a internet, mas eles contavam também com o contato social. Era uma decisão estar mais conectado, né? Como um estilo de vida, né? Que se fala depois da geração Y, por exemplo. Mas não necessariamente eles vão sair à frente, porque eles não têm mais a opção do contato físico, né? Que isso também é uma questão para o adolescente. É uma questão para o adolescente também, né? Então, não sei se saem na frente nesse sentido. Inclusive, é legal falar sobre isso, porque me perguntaram esses dias que dica, que orientação que eu daria para os casais, para os namorados ou os casados, né, aí, que estão separados em cidades diferentes ou em casas diferentes. Não tem muito o que fazer a não ser utilizar a internet. Não tem outra dica além disso, né? A nossa rede de afeto está nessa telinha aí, né? Ô, Tati, vou aproveitar o gancho, que me surgiu agora uma questão, não perguntei nada, posso? Pode. Que a gente vive um paradoxo, né? Tem os casais que estão sendo obrigados a conviver o tempo todo e muitas vezes queriam uma folga, e aqueles que têm uma relação mais esporádica, mais casual, se vê nesse, né? Cada encontro é um risco, né? Sim. Traz ansiedade. Então, que dica que você tem para esses modelos de casal, sei lá, para só sabendo de um por um, mas pois é isso que eu falava, né? A gente tem que se utilizar da internet, não tem muito outra opção. Agora, os casais que estão convivendo forçadamente têm que entender o que está pegando, né? Os casais estão juntos aí, estão vivendo algum conflito. De novo, volto a falar das combinações. É mais do que um exercício necessário, é vital o diálogo. Acho que as pessoas têm sentido isso, né? Famílias inteiras que moravam na mesma casa e pouco se falavam, pouco se encontravam, e agora estão tendo que. Como eu faço para trabalhar com os meus filhos aqui? Como eu faço para lidar com a minha esposa, ou a minha companheira, ou o meu marido, enfim, lidando relações pessoais, é isso? É no conflito e nas combinações, né? No diálogo. E os casais que não estão juntos, vi casais também tendo uma atitude bem legal, que se encontram e depois voltam para as suas famílias com um período de isolamento para não prejudicar ou possivelmente, mesmo assintomáticos, né, poder passar o vírus para suas famílias. Durante o período de incubação 14, me ajudem aí, não me lembro. Mas que as pessoas... 14 dias, né, que ficam isolados 14 dias com as suas famílias e depois, espaçadamente, vão visitar, né, os seus amores aí. É uma opção, é o que temos nesse momento, né? Não tem outra solução agora, né? O principal é se cuidar, mesmo que a gente já tenha tido contato com o vírus, né, e não tenha apresentado sintomas. É isso, podemos ainda, não se tem muito estudo, o início de tudo isso, né, os estudos ainda no começo para saber se nos infectamos de novo, se somos assintomáticos e passamos o vírus, então, por precaução, isolamento, se encontra e isolamento de novo. Respondi? Respondeu. Quer comentar mais alguma questão? Pergunta difícil. Vamos ver aqui. Sim, eu acho que para
finalizar, eu gostaria de reforçar aí essa rede de atendimento psicológico que tem em Florianópolis e tem em qualquer cidade que se formou voluntários para atendimento e acolhimento. Inclusive, para vocês saberem, na Passarela Amigo Querido, toda a população em situação de rua foi acolhida por diversas instituições. Então, até a população em situação de rua está tendo esse cuidado lá, não só a alimentação, não só o banho, né? Mas também o contato com outras pessoas à distância, né? O autocuidado e o afeto. Eu conversei com uma mulher em situação de rua esses tempos, por telefone, que era um contato que eu já atendi em Florianópolis, na época que eu trabalhava no Instituto Arco-Íris, e ela me disse, olha, sinto muita falta do nosso Chá das Minas, que é um grupo de autocuidado feminino, mas eu estou aqui na Passarela e está tudo bem, a gente está tentando se virar aqui, eu fico distante das pessoas e eu tenho visto pessoas. Para ela isso já está bastando, porque ela já entendeu que só ver a distância já basta um pouco, né? Então, eu queria só reforçar essa questão da rede de afetos e atendimento psicológico, e a questão do se perceber, né, do ficar bem. Então, é a orientação que eu dou tanto para os trabalhadores e trabalhadoras do IBGE, quanto para quem está nos ouvindo, e esse vídeo que vai alcançar outras pessoas. Nós temos uma bússola mental, que são essas frases que a gente escuta o tempo todo, que, nossa, não estou me sentindo legal, ou então, que legal, hoje me sinto melhor, hoje já levantei mais animado e tal. Essa é a nossa bússola, né? Nesses tempos de isolamento, nós temos que perceber um pouco mais esses pensamentos. Então, temos esse termômetro, que é o pensamento, o que a gente está pensando constantemente, e quando a gente sentir que está dando uma queda muito grande, os pensamentos muito negativos por excesso de informação, ou seja, né, enfim, ou a própria televisão, a gente tem que já tomar uma medida de autocuidado. Então, se fui clara, percebendo sintomas físicos ou pensamentos constantemente negativos, um tempo um pouco maior do que a gente costuma ter, que a gente sempre tem isso, inclusive, não pensamos coisas boas o tempo todo, né? Mas percebendo isso um pouco mais, o pensamento um pouco mais constante, já é o momento de tomar uma medida do autocuidado. E aí pode ser qualquer coisa dessas que estão falando por aí e que você que está aí acha que é bom para você, no seu caso. Então, pode ser uma atividade física que você viu no YouTube, pode ser uma leitura, um filme, jogos, já vi de um tudo aqui, de todas as invenções dos meus pacientes, das pessoas que eu tenho falado. Aplicativos legais de relaxamento. Tem pessoas que relaxam vendo filme de terror, escutei isso, mas é a opção de cada um. Por isso eu digo, você tem que entender qual que é, o que te relaxa, o que te traz esse autocuidado. Para algumas pessoas pode ser fazer uma maquiagem, fazer a unha, dar uma caminhada pelo sol no pátio ou no quintal, que é importante também, né? O sol é uma questão bem importante. Mas a gente tem que entender que quem faz essa eleição do autocuidado é a gente. Então, o que serve para mim não serve para o Khaled, e vice-versa. Cada um vai entender para si o que é bom para si. Né? Então, essa acho que é a maior dica. E relaxem um pouco com isso dos excessos. Porque eu estou comendo demais, eu estou bebendo demais, eu estou sei lá o que demais. É uma época muito complicada. Ainda está caindo a nossa ficha. A nossa ficha talvez ainda não tenha caído. Então, os excessos, eles aparecem conforme a ansiedade aparece. E, aos poucos, tentar controlar isso, né, com o foco em outras coisas. Mas o fato de aceitar, elaborar e refletir sobre a questão da pandemia, a gente não passa ileso por isso. Fatalmente teremos ansiedade
e alguns excessos. O importante é saber mensurar isso e começar a reduzir o dano. Legal, Tati. Só para reforçar, então, aqui embaixo no link, na descrição do vídeo tem um link com uma série de serviços de acolhimento que as pessoas podem procurar. 2 telefones importantes são o 180, que é a central de atendimento à mulher, né, para denúncia de casos de violência doméstica, que, como foi comentado, tem crescido durante o isolamento, e o 188, que é o do Centro de Valorização da Vida, né, para casos mais complicados, de pensamentos suicidas, enfim, são 2 serviços que valem a pena. Vou passar a palavra para o Tiago fazer as considerações finais, já agradecendo pela participação dele, muito legal, suas contribuições, acho que colaborou muito com o nosso debate aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que a principal consideração a ser feita é todos os coordenadores de agências do IBGE selecionarem esses melhores momentos, vamos dizer assim, as melhores explicações da Tati, e para os funcionários assistirem, dar esse apoio, porque com certeza tem muitas dúvidas que muita gente não viu, não vai ter acesso, mas acho que cabe os coordenadores de agência levar essas informações para os trabalhadores. Legal. Obrigado, Tiago. Vamos lá, Leandro. Antes do Leandro falar, acho que para o encerramento aqui, queria trazer a fala da Márcia, que, assim como ela, é uma otimista. E ela encerrou a participação dela no chat dizendo que juntos e com sabedoria somos mais fortes. Nada será como antes, mas acreditemos que tudo vai dar certo. Bom, não, só queria, para terminar, realmente agradecer a oportunidade de bater esse papo, foi muito, muito bom, agradecer o Tiago também, que é muito importante para a gente estar, né, reforçando esse diálogo com o pessoal que trabalha nas agências, nem sempre o sindicato consegue estar presente, então, muito legal mesmo, assim, a tua participação, agradecer a Thalita também, que fez a ponte aí lá para o Joinville, e agradecer a Tati, a gente aprendeu bastante aqui com ela hoje, foi uma oportunidade muito legal. Tá sendo bem divertido fazer essas lives aí do sindicato e muito enriquecedor também para nossa entidade sindical. Acho que, então, parabenizar também o Khaled aí, que está fazendo um baita trabalho aí como âncora aí e apresentador, uma revelação da pandemia. E é isso, mandar um abraço para quem está assistindo e fico por aqui. Valeu. Tati, quer se despedir, fazer as últimas colocações? Só agradecer. Agradecer, foi realmente leve poder falar, mesmo numa situação tão pesada, né? Foi realmente leve poder falar, encontrar soluções, trocar ideias aqui, isso é importante. E a gente está fazendo em live aqui exatamente aquilo que a gente aconselha que as pessoas façam, né? Ficarem em casa e terem um contato afetivo. Foi um contato afetivo isso aqui, né? Muito obrigada, Khaled, pelo convite, agradeço novamente aí ao Tiago e o Leandro, obrigada por terem animado essa discussão, para mim foi realmente uma experiência bem bacana, e é isso, fico à disposição, acho que tem o meu telefone à disposição também, para quem precisar trocar ideias, conversar sobre o assunto. Tem o meu telefone, né, Khaled, tu deve ter colocado aí, e aí as pessoas podem... Tá no nosso site e tá na descrição do vídeo também, telefone, WhatsApp da Tati, o site dela, Facebook, Instagram. Sigam a Tati nas redes sociais. Obrigada. Então, aproveitando, né, eu já aproveito para reforçar para todo mundo seguir o nosso canal aí da CBGE, clicar para receber as notificações, para poder saber das próximas. A gente já está planejando a próxima live, né? Assim que tiver tudo mais acertado, a gente faz a divulgação. E para encerrar, queria agradecer mais uma vez, agradecer o Tiago
pela participação, Leandro e a Tati, por terem aceitado esse desafio. É um tema difícil de comentar, a gente passou por dificuldades técnicas aí também, né? A conexão caiu no meio, deu um certo apavoro, mas voltamos, acho que foi bem produtiva, uma discussão muito, não só importante, mas acho que foi leve, foi saudável, né? Então, agradecer a todo mundo que participou também no chat e até a próxima aí. Tchau, pessoal.